Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Irmão, nós vamos dar sequência no estudo que a gente estava tendo. Eu estive ausente uns dias porque eu estava meio enfermo. Que a Bíblia fala de duas coisas: enfermidade e doença. O que é enfermidade? É aquilo que sara rápido, né? Agora, o que é doença? Doença é um câncer, um neurisma, né? Então, a gente teve enfermo um pouco, isso é coisa natural da gente ter ou passar. Mas hoje nós vamos continuar um assunto que ele é até um pouco desagradável, porque não existe essa pessoa no mundo que não tem um parente que já deu baixa no CPF. O que é dar baixa no CPF? É morrer. Todos nós vamos passar por isso, né? Mas então nós estamos preparando para que nós um dia vamos descansar. Porque o que significa a palavra morte? É congelar, é descansar no Senhor. Então, até os nossos parentes que já foram, que já estão dormindo, toda vez que a gente vê na Bíblia a palavra dormindo, é a pessoa que está morta, né? Então, morreu, acabou, gente, não tem como fazer mais nada, né? Quanto aos animais, por exemplo, o que o animal tem? Ele tem espírito ou tem alma, irmã? Não sabe, né? Vamos falar agora mesmo. Amém? Vamos orar, né? Para que o Espírito Santo nos ajude a nos conduzir essa aula, ter um bom entendimento e ter um pouquinho mais de conhecimento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abrir o nosso coração, o nosso intelecto, o nosso entendimento, Senhor. Ó Espírito Santo, seja o mestre por excelência nos nossos estudos, para que nós podamos guardar, praticar e entender da sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmão, os animais, ele tem espírito. Animal não tem alma, tá? Por exemplo, já pensou se o boi tivesse alma? O porco? Então nós não podíamos comer, nós somos canibal, né? Então, todo animal, ele tem o quê? Tem espírito, ele não tem alma, tá? Nós não, nós temos o quê? Alma, né? Então a gente precisa cuidar um pouquinho da nossa alma. Por isso, irmãos, que é muito importante a gente gastar um pouquinho de tempo. Já tivemos o culto abençoado, né? Aqui é 30 minutos nós vamos ter. 30 minutos a gente aprende muita coisa. Então a gente tem que esforçar um pouquinho. Você vai ficar só por que os outros falam? Não, está em tal lugar, eu aprendi, está em tal lugar. Lá em Apocalipse, abra mim aí, o Bruninho, por favor. Apocalipse 1:3. Vou mostrar para vocês por que a gente tem que aprender alguma coisa, irmão. Ter o hábito de ler a Bíblia. Se não sabe alguma coisa, igual a gente não sabia, ainda sabe pouca coisa, nós ainda precisamos aprender muito. É na Bíblia, irmão. Não existe outro lugar para você aprender a regra de vida, as coisas de Deus, a não ser a Bíblia, não. A gente não pode ficar só por boca dos outros, não. Dá para abrir aí, Bruno? Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É aquela pessoa feliz. Tem lugar na Bíblia que fala que é feliz até 2 vezes, né? Aquele que o quê? Lê. Ah, mas eu não sei ler não. Pede alguém para ler para você, né? Para você entender. Bem-aventurados, lá estava estava no singular. Agora já partiu pro plural, que é mais de uma pessoa, né? Os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Então nós temos que guardar. Como é que Deus vai falar com você, irmão? Ah, Deus está falando no meu ouvido. Ah, está falando... Não. Você abriu a Bíblia, Deus está falando com você. A partir do momento que a gente está lendo alguma coisa, Deus está falando com a gente. Agora, como que eu falo com Deus? Orando. Quando a gente está orando, a gente está falando com Deus. Quando a gente vai ler a Bíblia, é Deus que está falando com a gente, né? Então a gente tem que guardar essas coisas
do coração, né? Por quê? Porque o tempo está próximo. Quantas pessoas já partiram? Né? Na minha família tem muita gente. Já partiu, deu baixa no CPF. Né? Então nós estamos preparando para quê? Para nós partirmos um dia. Porque ninguém vai ficar aqui não. Né? Então esses são bem-aventurados. Né? E os bem-aventurados, aqueles que lê e guarda. Então eu anotei alguma coisa aqui sobre a leitura, que eu achei muito interessante, porque a gente tem muita coisa guardada. Então que diz assim: se você admira o silêncio para estudar, refletir ou orar, preserve esse hábito, mas se seu silêncio é de omissão, mude o procedimento, porque a omissão é uma arma capaz de matar e que tem como munição a negligência e a covardia. Ah, eu conheço Deus. Quem é que conhece Deus? Se você conhece Deus, você está no lugar errado. Então você lê o evangelho errado. Ninguém conhece a Deus. Nós estamos num processo. Eu já estou salvo. Você está num processo. Sai fora desse processo, vê se você está salvo. Não está. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será. A gente tem que ter muito cuidado com essas palavras na Bíblia. Será, porém, mas. É para você dar uma paradinha e refletir. Né? Então não é de ler a Bíblia de qualquer jeito. Né? Pá, ler jornal. Não, isso aqui é coisa sagrada. Nós precisamos ter reverência com a Bíblia, ter cuidado com a palavra de Deus, ter cuidado com aquilo que a gente fala para os outros. Porque, irmãos, a gente tem que estar preparado. Acha aí para mim, por favor. A gente vai estender no estudo, né? 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Está aí. Por que nós temos que estar preparados? 1 Pedro 3,15. Bonito. Esse versículo, gente, isso é lindo. Mas é lindo mesmo. Antes, santificai. O que é santificar, irmãos? Primeiro você vai orar para você ler a Bíblia. Né? Abrindo, ver o que Deus tem para falar comigo. Né? Não. Tem gente que é leitor de dedo. Vou ver o que Deus tem para falar comigo. Judas enforcou. Não, Senhor, não é isso não. Fala, Senhor. Faz o mesmo. O que é isso, velho? Não. Você tem que santificar, irmão. É ler primeiro, para você colocar um paradigma para o diabo não te atrapalhar na sua leitura, no seu entendimento. Né? Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Agora que vem o bonito, olha lá. E estais sempre preparados para responder com mansidão. O que é isso, irmãos? Eu me lembro uma vez, quando eu cheguei para a igreja quadrangular, era lá em cima. Aí eu perguntei a uma certa pessoa, o pastor que estava pregando lá, era até meu xará, o pastor Zé Carlos, ele estava falando sobre Filemon. Aí eu chamei uma pessoa, perguntei para ela, onde é que está isso aqui na Bíblia? Vai ter escola bíblica aí, você fica aí que você aprende. Nem a pessoa sabia. Que mal resposta que me deu. Olha lá, o que está falando? Mansidão. Você tem que ter mansidão, irmãos. Por que essa mansidão aí? Tem gente que se diz cheio do Espírito Santo. Né? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É aquele que fica falando em língua, rodando? Não, não é isso não. Lá em Gálatas, não precisa abrir não. Lá em Gálatas 5:22, lá fala de 9 coisas. Se a pessoa que é cheia do Espírito Santo tem aquelas 9 coisas que está lá em Gálatas 5:22, ela é cheia do Espírito Santo. O irmão Fernando pregou aqui, ó, com propriedade sobre Estevão. E Estevão na Bíblia é o cara mais cheio do Espírito Santo. Mais cheio. Então ele tinha aquelas qualidades. Mansidão. E lá em Gálatas também fala da mansidão. Então, mais o quê? E temor. O que é o temor? É o respeito, né, da palavra de Deus. A todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O irmão Fernando pregou sobre isso aqui.
sobre a esperança. Porque tem um ditado aí mundano aí: a esperança é a última que morre. Mentira. A esperança ela não morre, né? Ela continua. E vem essa abençoada dessa vacina aí. É a esperança do mundo. Então ela não pode morrer. Se ela morrer, então não adianta nem tomar vacina, né? Então a nossa esperança é de que um dia nós vamos dar baixa no CPF e vamos encontrar com o Senhor. Mas peraí, você tem certeza disso? Você está fazendo por onde? Com todas as nossas falhas, irmão, igual eu tenho mais falha do que cabelo, né? Mas é muita, não é pouca não. Eu tenho muita coisa para me acertar com Deus, né? Mas até hoje Ele está tendo misericórdia de mim. Porque se Ele não tiver, irmão, nós estamos lascados, né? Então vamos partir para o nosso estudo, amém? A morte e a ressurreição de Cristo nos libertam do medo da morte. Por quê? Ela foi derrotada por Ele quando ressuscitou para sempre dentre os mortos. Toda pessoa deve morrer, mas a morte não é o fim. Antes é a porta de entrada para uma nova vida. Todos aqueles que temem a morte deveriam ter a oportunidade de conhecer a esperança, que é a vitória de Cristo que Ele traz. Como você pode partilhar esta verdade com aqueles que estão à sua volta? Hoje nós somos cercados de quê? De pessoas, né? Eu gosto de uma frase muito bonita, parece que é Olavo Bilac, que ele fala assim, não tenho certeza se é ele, mas parece que sim, porque a gente lê tantos livros. Ele fala assim: de que o mundo é feito? Aí ele diz o seguinte: o mundo é feito de homens e de livros. Há um importante aqui para ler, né? Eu me lembro, a pastora Regiane deve lembrar disso, a pastora Brasilina, umas pessoas que já está um pouquinho idosa, chegou aqui na igreja, não sabia ler nada. Eu não vou dar nome não, porque é falta de ética, né? Então, duas eu lembro, elas estão aí. Chegou aqui e não sabia ler. Hoje são até diaconisa. Que bênção que é hoje, né? Lê, mas lê que é uma beleza, né? Tranquilidade, né? Mas nem usa óculos pela idade dela, né? Eu admiro até isso. Então, essas pessoas teve esperança que um dia elas iam aprender a palavra de Deus, né? Então, essas pessoas que estão ao nosso entorno, à nossa volta, sempre comenta alguma coisa sobre a morte. Um está com problema de saúde, a pessoa quando vai ao médico, aí problema de garganta, não sei o que, o médico fala, ó, tem que ficar isolado, né? A pessoa, se não estiver bem espiritualmente, ela entra em pânico. Quem é que não tem medo da morte? Todo mundo tem, irmão. Quem é que quer morrer? Eu costumo usar a expressão, eu prefiro morrer do que eu perder a vida. O que é isso? É a mesma coisa? Não. O que é perder a vida? É você tomar um tiro, morrer de acidente, né? Agora, se o Senhor está te chamando, opa, aí você está morrendo, né? Porque nós precisamos morrer para tanta coisa, irmãos. Aqui está uma simbologia de uma porta aberta. É um símbolo. Mas só que tem tanta coisa para nós fechar dentro da gente, que é no coração, e tem tanta coisa para abrir. Às vezes nós não estamos abrindo o coração e nem estamos fechando. Às vezes para as coisas boas nós precisamos abrir, a gente não está abrindo. Para as coisas ruins a gente está abrindo. E é para essas coisas ruins é que a gente tem que fechar a porta. Porque quando fala lá, fecha a porta do teu quarto e conversa secretamente com Ele. Aí você vai para Apocalipse, a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. Ele está referindo ali o coração, irmão. Não uma porta de ferro, não é uma porta de tábua, não. Porque você não pode entender a Bíblia do jeito que você lê, não. Por exemplo, a Bíblia fala, se a sua fé for tamanha, você pode levar uma serra para lá, outra para cá. Não é isso não, né? É montanha, mas é de problema, né? Você pode pegar em serpente e escorpião. Alguém aqui tem essa fé, essa coragem? Eu não. Ah, mas a palavra está falando que eu posso pegar. Ah, pode? Vai lá. Só se você for lá no Butantã, porque lá as cobras lá já está tudo, né, esterilizada, né? Nem tem veneno mais, tem.
vai desafiar. Não é isso, não. Por isso que é a importância da gente saber um pouquinho da Bíblia. Porque tem tanta coisa que está falando lá. Ali está falando o quê? Uma parábola. Porque a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela é o quê? Mistério. Lá em Deuteronômio, vou provar para vocês o que é o mistério. Deuteronômio para mim aí. 29 e 29. DT 29, 29. Amém. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que observemos todas as palavras dessa lei. O que está querendo dizer ali? Que as coisas que Deus revelou para nós, nós podemos saber. Por exemplo, Jesus, quando escolheu os 12, por que ele não escolheu uma mulher? É isso? Por que a Bíblia não fala em anja? Ela fala no singular, anjo. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente precisa aprender. Então entra aqui, as reveladas e as não reveladas. Por que Jesus não casou? Mistério. Nós sabemos? Não, ninguém sabe. Quem conhece o poder de Deus? Ninguém sabe. Que ele é imensurável. Quando ele fala lá do amor que ele tem por nós, aí entra o maior versículo da Bíblia, em essência. Qual que é o maior versículo da Bíblia? Se a pessoa me perguntar, igual fizeram uma vez, você quer saber em essência, palavras ou letras? Essência. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal não tem um ainda que explica isso. Ninguém. Tal maneira. Aí entra o quê? O amor ágape. O que é amor ágape? É amor incondicional. Não é isso? Está ali uma mãe ali, ó. Conheci pequenininha, dançando aqui, Começou a namorar, casou. Hoje, olha lá. Tem um grande amor pelo filho. Mas mesmo assim não é o de Deus. Quer dizer, o amor de Deus é muito além. Isso aí ninguém consegue explicar. Então, são coisas o quê? Ainda encobertas. Porque a gente não sabe. Esse tal maneira. Agora, qual que é o maior versículo na Bíblia, em letra e palavra? Está lá em Esté 8:9. Em casa você pode ler. Ele é até maior do que certos salmos. Então, em essência, em toda a Bíblia, João 3,16. Mas quanto à morte, irmãos, todos nós precisamos entender o que é isso. É uma coisa dura. Fulano morreu. Meu Deus, que isso. Conversei com ela ontem. Conversei com ela anteontem, hoje de manhã. Gente, todos nós estamos na fila. Para quê? Para ser convocado. O que é convocado? Você tem que ir. Só chamado? Não. Porque Deus, irmão, não subia para ninguém, não. É igual certas pessoas que às vezes vai entrar no ministério ou está no ministério em lugar errado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque tem uns que, não sei se teve chamado, não, esse foi assoviado. Não lê Bíblia. Lê Bíblia quando lê na igreja. Ô irmão, isso é assim, não sei. Liga para fulano, pergunta a fulano. O que é isso? Que cargo é esse que você tem, irmãos? Você está precisando crescer, todos nós precisamos crescer. Evangelho de João 3,30. É necessário que ele cresça. Como é que Deus vai crescer na minha vida? Como é que Jesus vai crescer na minha vida? Eu abrindo o coração para mim aprender as coisas dele. Porque ninguém sabe nada a respeito de Deus. 1 Coríntios 8:2, lá fala assim: aquele que cuida saber alguma coisa, ainda
não aprendeu como deveria saber das coisas de Deus. Então nós estamos num processo em aprender. Quando você vai aí para o grego koide, a Bíblia quando fala assim, porção, é o que Deus deu para nós, ela fala paraxá, no grego. Né? Então nós precisamos aprender ainda alguma coisa a mais do que a gente acha que sabe. Porque se a gente acha que sabe, a gente não sabe. Nós estamos num processo, com a nossa humildade, com a nossa pequenez, um pouquinho só que a gente sabe das coisas de Deus. Ah, fulano, um versículo assim, tá, tudo bem, vou procurar para você. Se você não sabe, irmão, não enrola os outros, não. Ah, eu acho. A Bíblia não tem axiologia. Ou é, ou não é. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que proceder disso é obra do maligno. Lá em Tiago 5,12 também fala isso. Né? Então, irmão, nós precisamos saber por que Jesus morreu. Se ele não quisesse, ele ia deixar o pessoal matar ele? Não. Porque ali, irmãos, ele estava em carne. Porque quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas, evangelismo, célula, você tem que saber a forma que você está falando. Você está falando dele em carne? Ou você está falando dele em espírito? Quer ver uma coisa? Dimas, Jesus está em todo lugar? Você acha que está ou não? Tá. Irmã, você acha que ele está em todo lugar? Tá? Não. Não está. Jesus que eu estou falando. Não está. Em espírito, sim. Está vendo a diferença? Em espírito ele está em todo lugar. Ele é onisciente e onipresente. Mas em carne e osso, não. Não está. Como é que ele pode estar aqui no Brasil e na mesma hora lá no Japão? Em carne e osso? Não. Em espírito, sim. Por que a gente precisa aprender essas coisas, gente? Porque lá no início da Bíblia, Gênesis 1,26, diz assim, façamos o homem, ali é o homem só, tá? Conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. No 27 é que fala da mulher. Né? O que é imagem e semelhança? Quem aqui parece com Deus? Perguntem. Sabe como é que a gente parece com Deus? É normal, gente. Todos nós temos um espelho em casa. Todos nós olhamos no espelho. Eu chego assim e falei, meu Deus, eu tinha tanto cabelo. Hoje eu estou aí, né? Igual bumbum de macaco. Lisinho, tem nada. Né? O espelho é o único que não fala mentira com a gente. Né? Então, como que eu pareço com Deus? É nas minhas atitudes. Como é que eu pareço com Satanás? Também nas minhas atitudes. Porque se você não tiver boas atitudes, irmãos, você não parece com Deus. Às vezes você chega na igreja, a pessoa para te agradar lá, gracinha, é a imagem, não é bem assim não, é a atitude. Por isso que a interpretação da Bíblia tem uma matéria, não sei se a pastora Regiana já deu ela chama hermenêutica. O que é hermenêutica, essa matéria? É a ciência, é a arte de interpretar a Bíblia. Tem gente que e quer falar dele. Não está falando nada da Bíblia. Não está falando nada de Deus. Não está falando nada de Jesus. Tem que ter cuidado, irmão. Por isso que é importante aprender. Assim como eu sei um pouquinho, alguém me ensinou. Assim como alguém aprendeu comigo, vai ensinar alguém também. Porque a unção, ela se passa. Né? Porque eu gosto muito de usar essas expressões. O que é unção? É isso que nós passamos na mão aqui? Ei, irmão. Né? Uns são, outros não. Seja. Não é isso? Então vamos tocar o barco aqui. Então, gente, eu falei no início, pode tirar aqui, por favor, Bruno, e coloca para mim aí, João 5, 28 e 29. Eu falei na introdução que nós vamos ver os nossos parentes que já morreram. Tá? Agora nós vamos ler na Bíblia. Gente, eu creio que deve ser a hora muito triste da nossa vida, né? Porque a vida não é só aqui, tem outra vida. Então, direita e esquerda. Eu creio que vai ser uma hora bem terrível, né? Evangelho de João 5, 28. Não vos admireis disso. Disso o quê? É o que vai acontecer, né? Porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro, o que é sepulcro?
Está lá no cemitério, né? Ouvirão a sua voz e sairão. O que é isso, gente? Quando Jesus voltar, então a trombeta vai soprar, ela vai soar. Então, todos o que? Ouvirão a sua voz, ele chamando. Porque quando ele chamar, gente, ali vai ser duas coisas. Audível, ouvirão a sua voz, audível. E a outra coisa é o quê? Visível. Nós vamos ver. Amém? 29. Os que tiverem feito o bem. É dar cesta básica para os outros? Não. É você dar roupa para os outros? Também não. Isso é obrigação nossa. Não é? O que é fazer o bem, irmão? É você não desejar nada por ninguém, coisa ruim. É você desejar o bem para o próximo. Aí entra até a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? É visitar os presos e os encarcerados. Qual que é a diferença entre preso e encarcerado? O encarcerado é o que está lá na cadeia. Os presos é aqueles que estão em casa, acamado. Aqui que não pode sair. Você visitar, levar uma palavra para eles. Ah, eu vim aqui te visitar, você está bom? Não é isso não. Ler um versículo com ele, fazer uma oração. Quem é que não gosta de oração? Todo mundo gosta e precisa. Então isso é que é fazer obra. Pregar o evangelho. Isso é obra. Tá. Praticando aqueles que para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, esses aí, meu Deus, à esquerda aí, ó. Para a ressurreição do juízo. Então, mesmo os que tiverem feito bem e ter feito mal, esses também vão ressuscitar. Os que tiverem feito mal, porque todo mundo vai ver, porque se fosse assim, estaria escrito o contrário. Vai ressuscitar só os que fizeram bem. Não, lá, os que fizeram o mal também. Uai, mas então eu posso sair praticando o mal? Não é isso não. Pratique então que você vai para a esquerda. Lá para o Hades. A palavra meia feia, A tradução, você sabe, É o I, o N, o F, por aí afora. Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Por quê, gente? Porque senão, o que adianta a gente estar vindo na igreja? O que adianta a gente servir a Deus? Não é isso? Tá. No versículo de número 10, de Lucas, acha aí para mim, por favor. Lucas 10, 18. Isto. Respondeu-lhe ele: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, Tem Bíblia que já fala, aqui já fala a diferença da tradução. Porque às vezes, irmão, a pessoa acha que está fazendo bem para os outros, aí ela vai e fala assim para você: você caiu do céu. Cuidado, tá? Não concorda, não. Repreende. Não, irmão, não foi eu que caí, não. Isso aí aconteceu comigo. Dei carona numa senhora, está aí lá para o nosso carro. Ela falou: você caiu do céu. Eu falei: não foi eu que caí do céu, não. Você está enganada comigo. Caiu do céu foi o Satanás. Ainda dei esse versículo para ela. Você tem Bíblia na sua casa? Tem. De vez em quando eu vou numa igreja aí. Então você chega lá e vê quem caiu lá. Eu não vou te falar não, para você ler. Passa muito tempo eu vi ela. Você leu? Li. Não foi você mesmo não. Aí ela falou assim comigo: é força de expressão, Eu falei: força de expressão. Mas não foi eu que caí. Então, gente, quando a gente se depara com certas coisas, a gente tem que ter cuidado para a gente, tudo que você falar amém, o que significa amém? Concordância. Não é isso? Tá. Aqueles que se rebelaram contra Deus, Cristo, também ressuscitarão, mas ouvirão o julgamento de Deus. Contra eles serão condenados à eternidade, longe dele. Existem aqueles que anseiam viver bem na terra, ignorando a Deus, e veem a morte como um repouso definitivo, mas Jesus não permite que os incrédulos tenham na morte o fim de tudo. Há um julgamento a enfrentar. Todos nós vamos passar por esse julgamento. Aquelas pessoas que já viram lá no fora, aquelas pessoas que estão sendo julgadas,
ali é uma coisa, porque ali tem um juiz na terra, mas o juiz de todos está lá em cima. É só ele que pode julgar. Se você vê o irmão fazendo um trem errado, irmãos, ora, repreende, peça a Deus por ele. Nós tivemos uma célula lá perto da minha casa, na quinta-feira, que célula bonita. A pastora Clarice deu um testemunho lá, concernente a um rapaz, que ela via ele, ela intercedia por ele, ela chorava. Que coisa bonita. O rapaz não sabia, ela contou lá nesse dia, que o cara deu o testemunho. Eu achei muito bonito aquilo, né? Porque às vezes o nosso defeito, até como cristão, é apontar dedo e julgar. Nós não podemos julgar, irmão. Se você está vendo o irmão na fraqueza, ore por ele, né? Peça a Deus que tenha misericórdia dele. Porque se ele vier a morrer, você pode ter culpa nisso. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, né? Está lá em Ezequiel. Então, por que a gente tem culpa às vezes na morte dos outros? Né? Nós como cristãos, tá, gente? Não é porque o cara tomou um tiro lá, eu sou culpado, não é isso que está falando, não, é outra coisa, né? Então nós vamos falar lá em Mateus também, né? Se você não perdoar, você prende a vida do irmão. Ele morrer, for para o Beleléu, a sua alma está condenada lá também. Na próxima aula, domingo que vem, nós vamos falar sobre isso. Amém? Se deu para você entender um pouquinho, nós podemos até repetir alguma coisa, né? Mas se tiver gravado, chega em casa, olha de novo, né? Porque aí você vai anotar alguma coisa, que Deus abra mais a nossa mente. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, que o Senhor nos proporcionou a estudar agora, Senhor, um pouco mais. Senhor, nos ajude, fica conosco, abençoa o nosso resto do dia, prepara-nos, Senhor, o nosso coração, para que nós podemos te receber melhor. Senhor, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Bom dia.